os easter eggs que ninguém sabia do One Piece. Então bora lá, gente. Se você já conhecia algum desses easter eggs, parabéns, você é realmente um fã verdadeiro do One Piece. Então bora pro primeiro. No episódio 1069 de One Piece, o animador mostra todas as marchas do Luffy antes mesmo de ele usar a marcha 5. Então a gente consegue notar ali várias formas, a marcha 2, marcha 3, marcha 4 e a marcha 5. Antes mesmo de ele tornar o Deus do Sol, é ali já mostrado como se fosse um spoiler de que isso já iria acontecer. O personagem piada Pandaman. Esse personagem, ele é basicamente como se fosse uma marca no mundo do One Piece. Esse Pandaman aparece em vários itens no anime. Camisetas, chapéus, aventais, bola de futebol e por aí vai. Tem até no jogo do PS1 do One Piece que eu jogava. Ele era muito ruim. A Nami do live action é baseada em uma das primeiras designs da Nami, que era uma personagem meio ciborgue com um machado enorme. Mano, quando eu vi isso eu fiquei... Tem uma cena do Skypiea que já fazia referência ao Luffy ser o Deus do Sol. Meio que se a gente comparar essas duas cenas, é notável que é muito parecido. Essa cena já fazia referência em si a ser o Deus do Sol. Se a gente pensa ali, fogo e essa dança tal, a gente consegue meio que ter essa referência de que o fogo seria o sol. E também as onomatopeias são praticamente as mesmas nas duas cenas. Esse do que tá escrito em japonês é basicamente como se fosse tremores. Porque o chapéu do Luffy tem essas três marcas, parece que ela foi rasgada em algum momento. Você não deve se lembrar, mas no episódio bem lá no começo, quando o Luffy tá lutando com o Buggy, ele tem seu chapéu furado por essa garrinha do Buggy aqui. Então depois disso, a Nami conserta esse chapéu pra ele. São praticamente 1000 episódios atrás e mesmo assim o Oda não deixou esse detalhe passar. Muito top. Se eu disser pra você que somente 5 pessoas colocaram o chapéu do Luffy depois de ele receber do Shanks: Nami, Robin, Usopp, Sweet e Tama. A Vivi quase colocou o chapéu, mas quando ele tinha entregado pra Vivi, ela meio que só ficou segurando o chapéu. A tatuagem do Ace faz referência a quando o Sabo morreu, como se fosse uma homenagem pra ele. Muito foda. E algo muito top é que no capítulo 596 da capa do mangá, ele coloca uma realidade alternativa, como se os 3 irmãos se encontrassem adulto. Então o Oda muda a tatuagem do Ace e coloca esse Ace sem o S, porque o Sabo tá vivo. Por ele saber que o Sabo tá vivo, não teria sentido ter esse S com uma cruz, fazendo homenagem ao Sabo. Muito top. Na saga de Whiskey Peak, tem uma parte que mostra vários túmulos com vários mortos e alguma das pedras tem os nomes de grandes colaboradores do One Piece e algumas pessoas importantes. Por exemplo, esse Ekusonyoki Ado, se a gente ler ao contrário, seria Konosuke Uda, diretor-chefe. Imusin Kaoijufi seria Kasumi Fujioka, produtor. Isakachi Ekisoi, que na verdade é o Yoshike Takashi. Isso foi adaptação para o anime, então na versão mangá não aparece esses nomes. No episódio 766 do mangá, a capa do One Piece faz uma homenagem ao Naruto, por conta do Naruto ter chegado ao fim. Dentro desse cartaz, conseguimos ver muitos detalhes. Bora checar algumas coisas. A Nami tá usando uma roupa com a referência da Vila da Folha. Claramente tem um Naruto ali escondido. O Luffy está comendo ramen, que é a comida favorita do Naruto. Se pegarmos a combinação certa de letras e ler em japonês, a gente consegue ler Naruto Otsukare. Que Otsukare no japonês é um termo usado depois do trabalho, quando algum trabalho foi realizado e você meio que tá tentando dizer para essa pessoa: obrigado pelo seu árduo trabalho. E temos mais uma muito secreta. Eles escolhem exatamente os personagens Nami, Luffy e o Chopper. Porém, o primeiro nome do Chopper é Tony. Juntando as primeiras sílabas desses personagens, temos Naruto. Muito top. Isso daqui é muito easter egg secreto. Em cima, podemos notar que o O é o símbolo da Vila da Folha. O E tem o Shuriken. E o I, que na verdade era o Luffy, que tava ali. Agora temos o Naruto. Muito top. O Zoro tem ataques que fazem trocadilho com comidas japonesas. Bom, eu sempre notei e pensei sobre isso, mas acredito que é notável somente para os falantes nativos de japonês. Onigiri, que seria corte do demônio em japonês, pode também ser entendido como bolinho de arroz. Toro é um tipo de corte premium de tuna. O Toro é um tipo de corte mais
Premium ainda de Tuna. Hirameki é tipo um flash quando você transcende, é meio que quando você faz aquele meme do pô, isso daqui seria Hirameki. Mas também é um tipo de sushi. E Salmon é obviamente salmão. A tara do Sanji nos games. Nos One Piece de game de PS1 e PS2, se você usar o Sanji e for contra uma mulher que podemos dizer assim que é bonitona, ele fica com os olhos de coração. Então ali o tempo todo ele fica com os olhos de coração. Quando leva dano também, ele faz uma voz meio diferente, como se estivesse gostando, sendo masoquista. Os ataques que ele dá também fica com uma voz mais, não sei dizer, apaixonado. Então fica muito engraçado. O Buruku faz referência ao Michael Jackson. Acho que isso já seria notável. Mas você sabia que ele faz a piada sobre o 45 graus? Aquele movimento que ele se inclina, 45 em japonês, faz um trocadilho com pós-morte. Como assim? Falamos shi e go, que significa 4 e 5. Mas podemos entender shi como morte e go como depois em japonês, fazendo referência à habilidade que ele tem de vida após a morte. Isso é muito easter egg. O valor do dinheiro do One Piece é como se fosse o ien. E sabendo disso, nós conseguimos entender que o Chopper vale um pouco menos de 10 dólares, que seria mais ou menos 50 reais. Ou seja, se você tiver 50 reais com você agora, você consegue comprar um Chopper. Sanji é mulherengo até na hora de criar uma senha. Lá no mangá, mostra quando o Sanji tá criando uma senha no locker da geladeira pra evitar que o Luffy coma tudo que vê pela frente. Porque a gente sabe que tudo que ele vê, ele come. Come até, não sei, onigiri queimado. Quando a gente checa a senha, a gente consegue ver que é 7326. E se eu disser pra você que esse 7326 tem como ler o 7 e 3 como Nami, e também tem como ler o 26 como Niro, que seria referência a Nico Robin, e 32 tem como ler Sanji, ou seja, a senha que ele criou menciona que a Nami e a Robin estão em volta dele enquanto ele tá ali no meio, do jeito que ele sempre gosta. Mano, ele é muito cachorrinho, mano. E basicamente o vídeo fica até aqui, espero que você tenha gostado. Eu sempre tô fazendo também reacts de desafios de anime, reagindo também a outros easter eggs de anime. Então, gostou do vídeo? Deixa seu like, comenta e se inscreve.